Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa AproFURG em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 16 e vai ao ar no sábado, dia 14 de setembro, às 13 horas, com reprise na terça-feira, dia 17 de setembro, às 17 horas. No programa de hoje, vamos conversar com a comissão especial formada para organizar o processo da pesquisa de opinião da nova reitoria da FURG e entender um pouco mais deste processo. Bom, comigo aqui nos estúdios da FURG FM, campus Carreiros da Universidade, o professor Ernesto Alquati, presidente dessa comissão. Além disso, o professor foi diretor social da AproFURG, gestão 82 a 84, vice-presidente do sindicato, gestão 86 a 88, e presidente do sindicato na gestão 86-88. Professor Alquati, bem-vindo ao programa AproFURG em Pauta. É uma honra ter o senhor aqui conosco hoje. Bom dia, Diego. Acho que foi um pouco exagerado aí, em relação à minha pessoa. Na realidade, o Conselho Universitário, voltando à pauta da pesquisa de opinião para a reitoria, eu constituí uma comissão de 13 membros, 3 representantes do Conselho Universitário, 3 da AproFURG, 3 da APTAFURG, 3 do DCE e uma representante, no caso é uma mulher da ASIP-FURG. Essa comissão me elegeu o presidente seu presidente, e nós, desde o dia 12 de agosto, estamos caminhando na organização desse processo de pesquisa eleitoral, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. Será uma votação online, das 8 da manhã às 11 da noite. E estamos aí na reta final, né, Diego? Hoje são 13, né? Faltam 5 dias para o processo acontecer. Eu acredito que essa comissão deve dar muito trabalho, né? Porque, enfim, a universidade, a última eleição aconteceu no meio da pandemia, né? Foi em 2020 que aconteceu isso. Isso é verdade. E aí já foi de forma online, né? Naquele momento que não era... Foi o que deu para fazer, digamos assim, Isso. né? Mas foi uma escolha boa porque possibilitou talvez um aumento de participação da comunidade universitária. Antes da gente falar dessa, né, que o senhor tá, como é que foi a de 2020? Que lições assim vocês tiraram? O que a gente pode aproveitar? Olha, realmente havia, vamos dizer assim, um constrangimento geral, um constrangimento no seguinte, que todos nós estávamos afastados por conta da pandemia Covid-19. Naquele ano 2020, no dia 16 de março, a então reitora, a professora Cleusa, ela suspendeu todas as atividades, não podia ser diferente. Ocorre que mandato é mandato, tem início e fim. Sim. E na altura do mês de setembro e outubro, deveria ocorrer, e como ocorreu, uma nova pesquisa de opinião para a reitoria e que o ganhador do processo viesse a substituir a professora Cleusa. Naquela oportunidade, eu também fui o presidente da comissão especial. Nessa situação onde a questão sanitária era muito importante, nós, naquele momento, alguém descobriu um programa bastante importante, bastante seguro. Não havia como fazer eleição presencial. Então, nós, pela primeira vez aqui, era um programa que já tinha sido usado, não me lembro se na Federal de Goiás, Federal de... Já tinha uma referência, já tinha uma referência, chamado Helios Voting. E nós, então, o pessoal do nosso antigo NTI, que agora é CGTI, tá, adequou esse programa à realidade da FURG, datas, nomes, chapas. A votação aconteceu, eu não lembro o dia, acho que foi dia 20 de outubro, independente disso. Foi um sucesso, deu tudo certo. Eu não lembro os números, mas votaram naquele momento alguma coisa como 763 docentes, 701 servidores técnicos administrativos e 2.300 alunos. O nosso maior
grupo de eleitores são, obviamente, os alunos de graduação e, depois, secundariamente, os de pós-graduação, porque é um número menor. Naquele momento, eram em torno de quase 12, 13 mil eleitores. Então, diante das circunstâncias em que o país passava, em que as pessoas usavam máscara, muitas trabalhavam em casa, as aulas estavam suspensas. Aliás, recente tinham começado online, né, em 2020, em setembro. Então, a gente entendeu que foi um sucesso o processo. Por conta disso, não estamos mais na pandemia, não estamos mais afastados, mas, novamente, o Conselho Universitário aprovou as normas para essa pesquisa de opinião e a gente vai reproduzir aquilo que aconteceu em 2020, fazendo uma votação online, usando o mesmo programa, adequado ao ano de 2024, obviamente. Sim. As chapas que estão inscritas, que são duas, com outras pessoas, né, não são mais as mesmas. Então, o nosso atual reitor, professor Danilo, ele foi eleito, foi o mais votado naquela oportunidade. Isso foi corroborado pelo Conselho Universitário, seguiu os trâmites normais do Serviço Público Federal e veio a tomar posse como reitor em 2021, início de 2021. Eu não me lembro bem o dia, mas de 4 em 4 anos, finda o mandato da pessoa que ocupa a nossa reitoria, e a toma posse aí bem no início do ano. Assim, eu não me lembro se é primeiro, não é 2, 3, é bem no início. É no início de janeiro, né? Isso. Por isso que o mandato do atual reitor, professor Danilo, ele não termina esse ano, termina nos primeiros dias do ano seguinte. Por isso que a gente diz que é 25 a 29. Tá? Parece que são 5 anos, não, são 4, por causa dessa questão da data. Claro, claro. E para quem está na universidade está mais, digamos assim, acostumado, né, que não é, digamos assim, uma eleição, uma pesquisa de opinião. Como é que a gente pode diferenciar, professor Alquati, agora trazendo para o nosso quinhão aqui essa eleição que nós temos agora esse ano de vereança, de prefeito, sim, qual é a diferença entre essa eleição tradicional que a comunidade fora da FURG, digamos assim, está acostumada, e a peculiaridade de uma pesquisa de opinião dentro da universidade? Assim, existe uma legislação que está em vigor. Eu acho que a lei 90, uma lei federal 91/92 de 2012, depois, posteriormente, em 2013, através de decreto presidencial, foi regulamentada algumas coisinhas da lei. A lei estabelece como se dá o processo de nomeação de um reitor de uma universidade federal, como é a nossa. E outras tantas, são mais de, acho que passa de 60 ao longo do nosso país. Essa legislação diz que o órgão máximo da universidade, no caso da FURG é o Conselho Universitário, eu creio que em todas, o seu Conselho Universitário, ele deve encaminhar ao Ministério da Educação, no tempo hábil, acho que são 60 dias, em torno de 60 dias, antes de vencer o mandato do atual reitor, tá? Uma lista de 3 nomes. Há alguns requisitos para as pessoas que vão compor essa lista. Essa lista devem ser membros, professoras ou professores titulares ou associados 4 ou portadores do título de doutoramento. Tá? No caso agora atual, os 6 participantes das 2 chapas atendem essa exigência. A lei não fala em eleição, fala nisso. Já é da tradição da nossa universidade, e de tantas outras, fazer um processo eleitoral que a gente costuma chamar de pesquisa de opinião, e, no caso da universidade, da nossa universidade, o resultado dessa pesquisa de opinião, que, em última análise, é qual foi a chapa que obteve a maior votação, sim, é encaminhado ao Conselho Universitário, e, historicamente, o Conselho Universitário da nossa universidade tem corroborado com a opinião de toda a comunidade. E o que a gente espera, não espera algo diferente. Então, vamos separar o fato da legislação, a legalidade que diz como se nomeia um reitor, do pesquisa de opinião. Tá?
Nós temos agora, nós vamos eleger, melhor dizendo, nós vamos agora ter o 15º ocupante da reitoria da FURG. 15º. Tá? Nós tivemos os 3 primeiros reitores, pela ordem. Os professores Adolfo Pradel, que foi o primeiro, em 69. Ele não teve um cargo com 4 anos, porque eu não estava na FURG. Acho que foi assim, o primeiro foi a universidade começou em 69, né? Foi criada em 69, deve ter naquela época algum ajuste de tempo. Depois do professor Pradel foi o professor Eurípides, que ficou um mandato, seguiu o professor Pedoni, que ficou em 2 mandatos consecutivos. A partir do 5º mandato, se começou a fazer a pesquisa de opinião na FURG. Tá nessa época. Esse é o 10ª pessoa. 10º. Tá? Então, sempre, claro, esse processo, ao longo dos anos, ele evoluiu. Na época, eu me lembro, eu estava aqui, participei do primeiro processo. Na época, a lista não era de 3 nomes, era de 6 nomes. Tá? Eram 6 pessoas. Os requisitos eram diferentes. Tá? Na época, não existia ainda a APTA-FURG. Ela foi criada logo depois, ou um tempo depois. Obviamente que, após a criação da APTA-FURG, em todos os processos que se vieram a acontecer, ela participou. Tá? Claro. Mas isso é uma questão histórica, né? E hoje já a gente viu, ontem teve um debate entre as chapas aqui no prédio SIDEC, e era um debate organizado pelo DCE, pela APTA-FURG e pela ProFURG. Tá? Então, assim, nós estamos reproduzindo agora, no momento, na FURG, por tradição, essa questão de pesquisa de opinião é um assunto pacificado, vamos dizer assim. Ele foi incorporado à vida universitária. Ele ocorre de 4 em 4 anos, Sim. porque o mandato de reitores ou reitora, já tivemos uma reitora, né? A professora Cleusa, é 4 anos, e depois, quando termina o mandato, tem que ter outro. Claro. Isso também leva a um fato que as pessoas pouco sabem: os mandatos do vice, do reitor, tá? Eles são defasados. Não são no mesmo dia. Porque a nomeação do vice é posterior à do reitor. Isso é uma tradição nas universidades, porque quando termina o mandato, se o mandato do reitor terminar hoje, amanhã ele não é mais reitor. Sim. Mas e aí como é que fica? Não, o vice ainda tem 2 semanas ou 3, eu não sei bem o tempo, para que essa situação seja resolvida, que se dê posse ao próximo. E muita gente também, óbvio, reitor, vice-reitor, depois as pró-reitorias, enfim, né, depois de tomado posse. E o terceiro nome, por que ele fica... Porque o terceiro nome, ele não é candidato nem a reitor, nem a vice-reitor, ou vice-reitora, ou reitora. Sim. É porque a legislação exige o encaminhamento de uma lista com 3 nomes. Sim, que antes eram 6, que nem o senhor falou, e agora... Isso. Isso já mudou há muito tempo. Tá? Sim, entendi. Tá. Então, era por isso. Como é que vai mandar uma lista de 3 e nós fazermos uma pesquisa com chapas de 2? Não. Sim. Faz chapa com 3. Claro. Tá. Outra coisa importante, professor Alquati, quem é que está apto a votar? Eu sei que já desse uma adiantada para a gente, né? Estudantes, técnicos, aposentados. Quem é que pode, no dia 18 agora da semana que vem, entrar no sistema e poder efetuar a sua escolha da chapa 1 ou da chapa 2? Todo aluno regularmente matriculado, aluno ou aluna de graduação ou pós-graduação, está apto a votar. Todo professor ou professora do campo docente está apto a votar. Todo servidor técnico administrativo está habilitado a votar. E, além disso, aqui no caso específico da FURG, foi aprovado esse ano pelo Conselho Universitário, os inativos da FURG, Isso é importante. que são servidores técnicos administrativos ou docentes que já se aposentaram, eles poderão votar também, da mesma forma, na mesma pesquisa de opinião. Eu não sei te precisar o número de pessoas. Bastante gente, né? Eu creio que está quase aí na faixa dos 13, 14 mil pessoas. Hoje nós temos aí quase 900 professores, um pouco menos, 800, eu não me lembro do número exato. Incluído os 3 campi, né? Isso, não, estou falando de toda a universidade. Uma coisa como 1.100, um pouco menos, de servidores técnicos administrativos.
alunos de graduação em torno de 8.600 e alguma coisa, regularmente matriculados, né? Sim. E alunos de pós-graduação é um número bem menor que 8.000. Eu não sei se chegam a 1.000 alunos, eu não sei. Aí, se eu disser o número, eu estou inventando. Mas se a gente somar isso tudo, e mais os inativos, que é um número grande, mas que, por tradição, estarem afastados da universidade, não será uma parcela de votos muito grande, a gente pode arredondar aí eleitores na faixa de 12, 13 mil pessoas. Aliás, um número de eleitores bem maior que muitas cidades do estado. Exatamente, exatamente. E aí o senhor falou da questão do voto online na pandemia, que segue agora em 2024. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar também, que como nós somos uma universidade multicamp, também facilita essa questão logística, né? Eu vou trazer para o nosso quinho aqui na Profurg, por exemplo, como na Profurg o voto ainda é presencial, a gente tem que fazer enfim, para não depender da FURG, para visitar os campos, a gente tem que fazer uma logística de levar a urna um dia antes, sair de Santo Antônio da Patrulha, que é longe, para vir para cá. Então, essa facilidade do voto online também ajuda nisso, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, a votação via sistema da FURG, aliás, já aviso aqui, a URL, ou o endereço de votação é urnas.furg.br. Tá? Pode usar o celular, pode usar um computador, sei lá. Tem que ter acesso à internet. Tem que ter acesso à internet, tá? Essa votação vai no dia 18, quarta-feira próxima, das 8 horas da manhã às 11 horas. Já antecipo que nós iríamos fazer a apuração dos votos no outro dia de manhã, mas as chapas pediram e ponderaram que seria razoável fazer imediatamente após as 20 horas, no mesmo 23 horas. No mesmo dia. Então, a comissão especial ela decidiu que vamos apurar os votos lá no prédio do CGTI, aqui no Campos Carreiro. No dia 18 mesmo. No dia 18 mesmo, depois das 23 horas. Tá? As chapas concorrentes já estão convidadas, com seus representantes, e mais o pessoal da comissão técnica, que é CGTI, mais 3 ou 4 pessoas. Não dá para convidar muita gente, porque as salas não são grandes. Sim. Né? Sei lá, metade desse estúdio aqui. Então, nós vamos, no mesmo dia 14, nós já saberemos o resultado da eleição. E, voltando à tua pergunta, no processo eletrônico, nós vamos ao mesmo programa, que é extremamente seguro, do ponto de vista computacional, que vai estar na rede, quanto a ataque, isso, aquilo, quanto à autenticação de eleitores. Sim. E funciona muito bem e é muito simples de votar. Isso é importante também. Não... Todo e qualquer eleitor, sem distinguir classes, tá? Ele deve acessar o sistema via urnas.furg.br e autenticar na rede da FURG com o seu login e com a sua senha. Tá? E vai aparecer a página de votação, vai escolher entre chapa 1, 2, branco e nulo, tá? Confirmar, depois vai aparecer a escolha que a pessoa fez, e aí ela inserir voto na urna. Sim, tá? sim, um texto simbólico. Simbólico, claro. Aí, no final, aparece uma palavra. Uma palavra é um conjunto imenso de caracteres diferentes, que seria a comprovação da votação do eleitor. Ele pode salvar aquilo ou não, depende aí da vontade de cada um. Sim. Então, é um processo bem simples. No momento que a pessoa se autenticar no ingresso do sistema, o software já reconhece se ele é um discente, se ele é um docente, se ele é um técnico, automático. Ninguém vota 2 vezes, vota uma só. Tá? Há algumas exceções. Nós descobrimos, só para ter uma curiosidade, na listagem de alunos, que já foi publicada e revisada e dado ciência às chapas, 6 alunos, eu acho que são 2 moças, 3 moças e 3 rapazes. Sim. Eu não sei, eu não conheço as pessoas, mas 6 pessoas, ou 12, têm o mesmo nome e sobrenome. O mesmo? O mesmo, sei lá. João da Silva Santos, tem 2. Não é esse o nome, claro. Não me lembro de cabeça assim. João da Silva Santos, tem 2. Aí, opa, não pode, porque nenhum aluno pode ter 2 matrículas. Exatamente. Né? E não, são pessoas diferentes, lugares diferentes, CPF diferentes, casualmente.
Tem 6 casos assim. Que loucura. Porque apareceu na lista, claro, o pessoal passou um pente fino na lista para ver se tinha alguma coisa. Algumas situações assim que alguns técnico-administrativos possam ser alunos da FURG, graduação, pós-graduação, isso é possível. Portanto, em tese, eles têm 2 vínculos com a FURG. Então, tem uma norma que foi aprovada pelo Conselho Universitário, uma ordem de prevalência. Se é docente e qualquer outra coisa, ele vota como docente. Se é técnico administrativo e aluno, vota como técnico. Entendi. E se for aluno, vota como docente e aluno. Até para não ter 2 registros de voto Com da mesma certeza. pessoa. Isso é impossível. Não, que legal. E tem um pequeno detalhe: a pessoa pode votar quantas vezes quiser. Só uma vez é computado. Só o último. Só o último. Ninguém vai fazer isso, imagina, mas eu voto às 8 da manhã Sim. e voto às 9 da noite. Claro, claro. Posso fazer? Posso, mas o registro no sistema, no software, é do último voto. Que legal. Sei lá, alguém resolve trocar de ideia, Sim. alguém se enganou, sei lá. Pode acontecer, né? Ou alguém quer ficar de bobagem com o sistema também, né? Mas então, não, vale o último voto registrado. E eu me lembro, e o senhor se lembra também, porque estava na comissão, e nós estávamos em casa também em razão da pandemia, que havia, digamos assim, uma dúvida em relação à lista tríplice em 2020, se o governo da época seguiria a escolha da comunidade universitária. O que não aconteceu aqui em universidades vizinhas nossas. Na nossa, né, o Danilo era o primeiro nome e Isso, foi confirmado. Eu acho que neste ano, depois da lista tríplice, acho que a expectativa é que o governo siga a lógica e escolha o primeiro nome, né? Acho que essa é a expectativa. Assim, em 2020, o país era governado pelo, não vou dizer o nome dele aqui, que não vale a pena, o inelegível, tá? E aconteceram, eu não diria, porque é prerrogativa do presidente. O único que nomeia cargos no Serviço Público Federal é o presidente da República. Sim. Independe de quem é o presidente. Em várias situações, o presidente repassa essas nomeações para os seus ministros. No caso das universidades, repassa para o Ministério da Educação. Ocorre que, quando a lista chega ao Ministério, a situação entra no campo político. Tá? Não é no campo da FURG. Tá? E aí pode ser, dependendo do governo, da tradição, disso, daquele outro. Ou, por exemplo, aqui na UFPEL, nossos colegas aqui vizinhos, foi nomeada como reitor uma professora que era terceiro nome da lista. Eu não vou aqui citar outros casos. Tá? Quando chegou a vez da FURG, houve, talvez, algumas injunções políticas que não passam aqui pela comunidade e que levou à confirmação, no caso, a gente pode dizer, né, confirmação do mais eleito por nós, que foi o professor Danilo Giroldo. Aconteceu algo estranho na URGS e por aí vai. Não foi só aqui no Rio Grande do Sul. Mas aqui nós casualmente, vamos usar esse adjetivo casualmente, tá? Nós tivemos a confirmação do nosso mais votado, o que foi muito bom para nós, né? Porque é muito ruim isto, independente desse processo não ser um processo regulado por lei, tá? A vontade da comunidade deve prevalecer. Tá? É uma nomeação feita pelo governo federal, então, assim, o processo no Conselho Universitário não é paritário, o nosso está na lei, 70%, 15 e 15, tá? Mas faz parte da coisa, né? Faz parte a pesquisa de opinião, a sua legitimidade junto à comunidade universitária, e é parte da coisa o aspecto político. Tá? A nossa expectativa, eu não sou porta-voz de nenhuma entidade de classe, sou filiado à Profurg, por ser professor, tá? A nossa expectativa é que o atual governo nomeie aquele mais votado, seja quem for, tá? Desde que obedeça à lei, que tenha um professor titular, que seja o mais votado, que vai nomear todos os primeiros. O processo, falando em nomeação e processo, já aconteceu o processo de pesquisa de opinião, não sei como é que eles chamaram na UFPEL, agora, recentemente. Tá? E porque o mandato da reitoria na UFPEL termina um pouquinho antes do nosso, acho que é em dezembro.
Então, quando for nomeado o reitor ou reitora, eu não acompanhei o processo na UFPEL, nós já vamos ter uma temperatura, né, de qual dessa será a questão. tendência, né? Mas eu acho que esse aspecto eu estou tranquilo. Tá? Claro que tem um aspecto político, mas o atual presidente já foi presidente 2 vezes, e em nenhuma delas, dos 8 anos que ele esteve à frente da presidência, em momento pretérito, ele nomeou nenhum reitor que não fosse, ou reitora, Sim. que não fosse o primeiro da lista vinda da vontade da comunidade universitária. Acho que não tem nenhuma razão política para isso mudar. Bom, quase 26 minutos de programa, passa rápido aqui a nossa conversa. Rapidinho, o senhor falou também da questão dos debates promovidos pelas entidades, né? Eu, pessoalmente, fui a Santo Antônio da Patrulha, junto com a Profurg, a Aptafurg e DCE. A gente fez um debate lá, também acho que 3h30, talvez. Campus cheio, uma coisa muito interessante, né? E essa é uma oportunidade, né? E as entidades cumprindo o seu papel, né, professor, de colocar à disposição as duas chapas e ter o melhor entendimento das suas propostas. Eu acho que esse é um papel fundamental do sindicato também, né, professor? Concordo. Repara o seguinte, a comissão especial que organiza a eleição, ela não se envolve nas campanhas de eventuais chapas inscritas, e também é uma tradição da nossa universidade, eu acho que de todas, aqui eu não vou ficar só com a FURG, tá? De que as entidades de classe é a entidade que representa o sindicato, que representa os professores, o sindicato que representa os servidores técnicos administrativos e o DCE, tá? Organize esse debate, isso é muito bom para a disputa eleitoral, que briguem, que se discutam, que discordem, faz parte de qualquer processo eleitoral, que critique as suas plataformas. A comissão especial fica distante disso. Eu não fui a nenhum debate e não irei. Acho que tem mais um lá no Tem mais um. Eu chamo de Campo Saúde porque eu sou antigo aqui. Dia Está na área da saúde, 17 na véspera, né? Eu não irei. Se vocês me olharem na FURG, eu não tenho voto. Sim, tá certo. Não converso com candidatos. Obviamente que no dia 18 vou votar. Naturalmente. Tá? Mas esse papel é crucial no processo e ele é fundamental que seja organizado pelas entidades. Eu vi assim o início do debate ontem pela mídia, pelo YouTube. Acho que foi YouTube. Isso. Tá? Depois não acompanhei mais. Mas estavam lá na frente dirigindo os trabalhos, em comum acordo das entidades. Isso é a melhor coisa que tem. Os 3 representantes das 2 entidades sindicais e do DCE estavam de forma imparcial. Independente que a chapa A ou B diga, se manifeste. E eu acho que isso é crucial. Isso já acontece há muito tempo e é fundamental para o processo, não para a eleição. Acaba divulgando as propostas para que o eleitor veja as diferenças, enfim, coisas normais numa eleição. Aqui acontece, no início do programa, tu falaste em eleição municipal. Coincidentemente, vamos ter uma eleição municipal, acho que início de outubro, né? Isso. Se tiver segundo turno em novembro, que faz parte do calendário eleitoral brasileiro, né? A nossa é uma coisa parecida, só que é dentro dos muros da comunidade universitária. Tá? Aqui não temos partidos políticos, né? Tá? Temos professores, no caso, que se agrupam em grupos que apoiam um, que apoiam outro, alunos, técnicos administrativos. Então, acho que a participação é só aplaudir as 3 entidades por terem, nesse ano específico, que nós estamos vendo, 2024, ter organizado esses 3 debates, incluindo um dos campi que a gente chama fora da sede, em Santo Antônio da Patrulha. Apesar da agilidade que temos hoje, com o processo eleitoral sendo online, tá? Nós temos 3 localidades, né? Fora outras que tem os EAD e por aí, tá? Que é um processo. A distância é uma coisa que
é um pouco ruim. Nós estamos fazendo eletrônico, eu não complementei uma pergunta tua anterior. Quando era presencial a votação, tu envolvia dezenas de pessoas, porque tinha que ter urna aqui, urna ali, no prédio tal, no outro tal, na saúde, sei lá onde, fora de Rio Grande, tu tinha que envolver mesário, fiscal, olha... Representante de chapa, talvez? Representante de chapa, e aí o mesário não ia porque surgiu uma coisa, tu tinha que subir... Olha, não era ruim, era até muito divertido e agitava muito, tá, as localidades da FURG. Entretanto, a tecnologia está aí, né? A gente não pode ficar de costa para possibilidades de agilização do processo com segurança absoluta. Então, hoje nós estamos repetindo, vamos repetir nesse ano, hoje não, em 2024, aquilo que fizemos por quase uma obrigação, né? Sim. Em 2020. Bom, infelizmente, professor Alquati, chegamos ao final de mais um programa Profurg em Pauta aqui na FURG FM. Queria agradecer primeiro Léo Galbert aí pelo suporte técnico do nosso programa e a ti por disponibilizar o tempo aí. Eu sei que nessa reta final também é de muito trabalho e trazer também um pouquinho da tua experiência aí enquanto professor, né, entre docente da universidade, representante da Profurg e da Comissão Especial. Muito obrigado, professor. Eu também agradeço muito o convite e te envio, através de ti, Diego, um abraço a cada um dos meus colegas da diretoria da Profurg. Agradeço pela oportunidade. Tá? Eu já dei várias entrevistas, não sou candidato a nada. Um grande abraço a todos e aos ouvintes do programa. Beleza, obrigado, professor. Então, lembrando que o programa A Profurg em Pauta vai ao ar sempre aos sábados, às 13 horas, com reprise nas terças, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais como Spotify, Amazon Music e no YouTube, buscando o nome A Profurg em Pauta. Sugestões, contato ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa@profurg@gmail.com. Forte abraço e até a semana que vem. Tchau!